Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou a Luana, tutora do curso de avaliação de imóveis do IBREP. A ideia hoje é um bate-papo, vou passar um geralzão do conteúdo, um resumo das coisas que eu considero importantes, vou dar algumas dicas ali depois dos cálculos, que o pessoal tem tido algumas dúvidas na hora de fazer os simulados e depois também acaba tendo alguma dificuldade lá na prova por falta de entender os conceitos ali a sequência do cálculo. Então, fiquem à vontade, se tiverem dúvida, a qualquer momento também, né? A gente pode interromper, a gente tem 1 hora de bate-papo. E, enfim, sou corretora de imóveis, não sei se vocês já são corretores também, se são estudantes do TTI, estagiários, me contem um pouco, vocês já atuam na área? Eu, Paulo, sou estudante. Comecei o curso faz 1 mês e meio. Devo ter que concluir a prova hoje do avaliador de imóveis. Ah, maravilha. Então aproveitou Isso, para vir para o chat. exatamente. Muito bem. E as meninas? Eu sou estudante também. Beleza. Então, mais alguém? Tá, vamos lá. Pessoal, a pergunta é mais para como vou direcionar a conversa, porque quem já está um pouco na prática acaba tendo um pouco mais dos conceitos já de avaliação, já está vivenciando um pouco, né? Então, a gente vai conversando mais didaticamente, vou focar no conteúdo, pensando em auxiliá-los a ter um bom resultado na prova, mas também pensando em vocês lá no mercado depois como futuros corretores e corretores avaliadores de imóveis. A avaliação de imóveis nada mais é, né, que colocar no papel a nossa expertise, o nosso know-how. A nossa avaliação ela é mercadológica, por isso esse conceito. Todo corretor que já é inscrito no Cresci pode avaliar, né? Qualquer corretor não precisa ter o CNAE, ele pode avaliar, mas para emitir o laudo, de acordo com a resolução do COFES, de acordo com a resolução 1066/2007 do COFES, ter direito ao selo certificador, ou seja, com esse selo você pode realizar avaliações formais, avaliações para questões judiciais, avaliações para a prefeitura, para revisão de cálculo de IPTU. Aqui em Florianópolis eu já vi recusarem uma avaliação de corretor que não tinha o selo certificador. Então, às vezes, não basta saber avaliar, tu tem que ter a consolidação ali do conselho que vai te dar o selo para poder constar na tua avaliação e ela ter essa formalidade necessária. Comprova que você é um corretor especializado em avaliação de imóveis. A resolução 1066 do COFES eu recomendo todo mundo a ler, reler. Ali é todo o conceito da avaliação por corretor, a emissão dos selos, os requisitos mínimos que devem constar no parecer. São questões que a gente vai tratar na aula também, mas é legal vocês saberem depois onde ela está, né, para recorrer. 1066/2007. A avaliação por corretor de imóveis, ela passou um período de desmistificação há algum tempo atrás. Teve uma briga não, uma questão judicial que envolvia os conselhos regionais de engenharia e arquitetura, não considerando que nós teríamos habilitação para avaliar imóveis. Porém, né, como consta aqui, a jurisprudência já se firma no sentido que determinar o valor do imóvel depende do conhecimento de mercado imobiliário e das características do bem. Nesse caso, nós, como corretores, podemos sim avaliar imóveis e emitir o parecer de avaliação de imóveis, desde que não interfira em matérias e questões que são específicas para o engenheiro. O imóvel tem uma questão estrutural visível. Eu não tenho habilitação para avaliar aquele imóvel porque eu não consigo mensurar qual vai ser o investimento, se é necessária a recuperação dele, se ele daqui a pouco não vale só o terreno e não mais a edificação. Então, essas questões, quando não envolvem nosso conhecimento técnico, não é uma avaliação que deve ser realizada por corretor. Mas quando é uma avaliação para fins de precificação, avaliação de valor de mercado, desde que a gente possa utilizar o método comparativo, que é o que a gente vai estudar, vocês já estudam no curso, né? A gente vai falar aqui também. Então, é sim uma prerrogativa do corretor de imóveis, a avaliação mercadológica. Para se cadastrar lá no CNAE e ter direito ao selo certificador, o corretor precisa ter o diploma do TTI mais o curso de avaliação. Por isso que eu perguntei para vocês se eram estudantes, porque muitas vezes também o cara já é corretor e vem agora só se especializar no curso de avaliação.
Essa resolução 1066 é a base atual para a gente, para fazer as avaliações imobiliárias. Lá no nosso parecer, deve constar lá que, conforme, né, parecer técnico de avaliação mercadológica, conforme lei 6.530, resolução COFES, é a nossa referência normativa, né? Ah, professora, mas a gente estuda lá no curso a NBR 14653, dígito 1, 2, 3 e 4. Essas são as normas da NBR para avaliação de imóveis. Ela veio mais focada para engenharia e arquitetura e a gente utiliza como referências. Então, muitas questões que a gente traz para a base das avaliações mercadológicas vêm dessa referência da normativa 14653, dígito, as séries 1, 2, 3 e 4. Essa parte aqui é só uma questão mais ética, que eu acho importante a gente sempre tocar nesse assunto, que é a parte dos nossos cuidados, né? Nós, como corretores de imóveis, na transação e também na avaliação, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, a gente responde, aqui o artigo 5º, né, que é o que eu acho mais importante considerar, a gente responde civil e penalmente pelos atos praticados, aos atos profissionais que sejam danosos ao cliente, mesmo que tenham sido causados por imperícia, imprudência ou negligência. Então, eu fiz uma avaliação errada, levei o meu cliente ao prejuízo. Ele pode nos acionar juridicamente, porque a gente, né? Então, a gente tem que ter o embasamento para fazer a avaliação. E quando a gente não se sentir capacitado, habilitado para aquela avaliação, chama um colega corretor para fazer a avaliação em parceria, chama um engenheiro para fazer a avaliação em parceria, dependendo, né? Se envolve uma questão também, como a gente já falou, estrutural, ou análise de uso de solo para imóveis rurais, semoventes, né? Questões de boi, enfim, não é a nossa habilitação, então a gente não pode opinar nessas questões, e sim nas questões mercadológicas. Então, também é vedado aos corretores aceitar tarefas para quais não esteja preparado. Quando a gente é contratado para fazer uma avaliação, a gente geralmente geralmente não, a gente deve solicitar a vistoria do imóvel, né, ir até o local e a documentação básica do imóvel. Ali a gente já consegue mensurar se a gente está ou não habilitado para fazer aquela avaliação, né? Então, é só uma dica aí profissional que envolve questão ética e também, né, segurança profissional, elevar o nome da nossa profissão aí no mercado, né? Alguma dúvida até agora, pessoal? Tranquilo, por enquanto tudo tranquilo. Beleza. Vamos lá, a dica. Para quem está começando agora, principalmente, logo vocês vão fazer o estágio no curso de corretor de imóveis também, né? Eu também vou estar assessorando vocês lá na tutoria de dúvidas de estágio. Então, nesse momento de estágio, vocês vão conhecer o mercado, vão ter acesso à pauta da imobiliária, os tipos de imóveis que ela vende, se é uma construtora ou se você tem acesso a imóveis novos lá, imóveis em construção, vocês vão ter acesso às plantas, às tabelas de valores. Então, nesse momento, estudando isso, a gente já tem muita informação para quando precisar fazer uma avaliação. Além disso, ter ideia do plano diretor da cidade, conhecer a lei de ocupação de uso do solo do seu município, o CUB é o custo unitário básico da construção civil. O CUB é a referência de construção por região. Então, lá no site do Sinduscon, que é o Sindicato da Indústria da Construção Civil, vai constar a tabela de CUB, vai dizer lá o padrão alto, baixo e médio. Então, quando você vai fazer uma avaliação num imóvel que tem um padrão alto, já tem uma referência do CUB ali para consultar no Sinduscon. Isso também é uma boa dica. Fazer vocês mesmos a análise comparativa do mercado que atuam. A região aqui que eu atuo, por exemplo, a Grande Florianópolis, ela é muito, os preços variam muito. O imóvel no sul da ilha, do metro quadrado, é diferente do norte da ilha, é diferente no continente. Então, conforme a gente vai atuando, já vai, né? Eu tenho lá na minha pauta 5 imóveis na região central de 1 quarto. Eu já tenho a média do valor do metro quadrado da região. Então, com isso, a gente vai estudando o nosso mercado e vai já... Quando é uma avaliação informal, principalmente, só para captar o imóvel, fica muito mais fácil. Você já tem ali o endereço do imóvel, já faz um estudo prévio, já tem uma ideia do valor do metro quadrado da região e já vai para a avaliação conhecendo um pouco mais, né, do que se trabalha naquele mercado. Os valores
que vão representar também, além de bairros diferentes, um terreno de esquina para um de meio de quadra. Isso a gente consegue estudar avaliando lotes à venda da região, conversando com outros colegas corretores. Um apartamento no mesmo prédio está sendo lançado, mas ele tem um preço diferente no primeiro, um no quinto, outro no 10º andar. Um tem reforma, outro não tem. O padrão de acabamento é diferente. Como que eu vou mensurar essa diferença na hora da avaliação? Estudando o mercado que a gente atua. Apartamentos similares, né, mas com áreas de lazer diferentes. O prédio é super parecido, mas um tem piscina, o outro não. Quanto vai valer a mais esse imóvel que tem piscina lá no prédio, né? Então, essas questões com base no estudo de mercado e troca de experiência com os outros colegas corretores e o gerente da imobiliária que vai estar sempre assessorando, né? A gente geralmente tem um superior que vai assessorar ali vai ajudar a conhecer esse mercado. Se o imóvel é financiável, se não é financiável. Aqui na minha região a gente trabalha com imóveis de posse, então às vezes eles se tornam inviáveis para financiamento, ou tem que fazer uso capião, ou um terreno que foi construído, o imóvel, a edificação não foi averbada lá no registro de imóveis, isso tem um custo para resolver, esse imóvel vai valer menos do que um imóvel que já está totalmente averbado e registrado lá no registro de imóveis, né? As ruas que alagam ou não, eu tenho aqui no meu bairro, hoje eu estou trabalhando de casa, 5 ruas acima alaga, as de baixo já não. Então, aquela lá, com certeza, quando formos vender um imóvel ali, ela vai ter um custo inferior, porque a rua não é tão privilegiada. E, por fim, opiniões de outros colegas corretores podem ser consideradas, isso inclusive consta lá na normativa, que referências de outros profissionais podem ser consideradas lá na NBR 14653. Às vezes a gente não tem uma referência estatística, né, de mercado, então aquela questão da piscina, por exemplo, quanto vale a mais? Eu que vou criar esse preço? Não, o preço já está no mercado, por quanto foi vendido na época esses imóveis, e aprender a fazer essa mensuração de equiparação, que isso vai gerar lá na homogeneização que a gente vai falar mais à frente e que vocês também estudam no curso. Ok, até aqui, pessoal. Estou aqui a Tagarela, a Manezinha da Ilha, que fala bem rapidinho, vocês estão me entendendo bem? Ana, uma perguntinha. Sim. Essa parte de alagamento, por exemplo, mais tratando de corretor, né? Tu vende um imóvel ali, dali 6 meses, te alaga, o cliente pode te culpar, porque tu não comentou, tá? Porque às vezes o corretor nem sabe que alaga. Não sabe que alaga, ou sabe e não falou. Mas o cara não perguntou. Se o Pode cara ter algum sabe, problema sobre isso? Se o cara sabe e não falou, é um risco bem grande. Por quê? O Código Civil, acho que é o Código Civil, que fala que a gente tem que prestar todas as informações e esclarecimentos relativos àquela negociação. Então, uma coisa, se a gente não conhece a situação, outra é a gente conhecer e omitir. Aí, né, pode ser levado a juízo e pode haver alguma reclamação. Não quer dizer que você vai ter que indenizar? Não, mas pode acontecer alguma, né? Aí depende do resultado judicial disso. Mas a nós cabe prestar todas as informações e orientações sobre o imóvel. Tudo que a gente tem de informação documental, situação, né, essas questões. O que eu faço? Eu não me comprometo. Aqui em Floripa a gente tem também algumas avenidas que no passado, quando chovia, alagavam as garagens, os subsolos. Algumas cidades acontece também quando chove muito. E aí o cliente pergunta, se eu realmente não sei, já faz muito tempo que mudou essa questão, eu sugiro que converse com os vizinhos, com os porteiros, com os zeladores, né, na farmácia da esquina, porque a gente não vive o imóvel, né? Então, se tu não tivesse comprometido, né? Agora o cara perguntou, alaga, não alaga? Aí tu diz que não, pode sim, né? Ter todas as informações, e em todos os aspectos a gente deve ser transparente com o cliente. Certo, Paulo? Esclareceu? Certíssimo, obrigado. Beleza. Ok, pessoal? Vamos lá. Tudo ok, para mim tudo certo. Então, seguimos.
Eu trouxe um resumo aqui com o passo a passo para a aplicação do método comparativo. Deixa eu só mudar um pouquinho aqui a minha tela, se eu consigo. O primeiro passo, né? Primeiro a gente vai acordar com o cliente quando a gente for fazer uma avaliação formal, né? Pessoal, tem algum áudio aberto aí que está atrapalhando. Tem um áudio ligado aí. Obrigada. Vamos lá. Além de primeiro a gente pactuar os honorários, né, combinar com o cliente quanto que a gente vai cobrar quando for uma avaliação formal. Eu faço muita avaliação informal, quase que diariamente. Eu atuo como corretora de imóveis em vendas e locações, então eu estou na rua o dia inteiro e eu tenho interesse em captar os imóveis. Quando eu tenho uma avaliação, eu vou lá, faço avaliação informal, não vou fazer nada por escrito, mas eu sigo essa técnica que a gente trabalha aqui de comparação com outros imóveis. Mas para avaliação formal, primeiro, determinar com o cliente o valor que a gente vai cobrar, né? Combinar com ele, se possível por escrito, num contrato de prestação de serviço, ou mesmo que por e-mail, pelo WhatsApp, para ter combinado o que você está oferecendo, né? O parecer e tal, e quanto ele vai lhe pagar. Primeiro, e depois, vamos pedir a documentação do imóvel, né? A gente ali tem todas as informações básicas, se o imóvel é urbano, rural, quem é o proprietário, tem metragens, todas as informações do imóvel vão constar ali na matrícula. Então, a gente pede para o proprietário uma matrícula, IPTU, né? Certidão atualizada do imóvel é importante, porque pode haver alguma restrição no imóvel, alguma dívida, algo que torne ele impenhorável. Então, se for possível, ter a matrícula atualizada. Se não, trabalhar com a documentação que tem e anexar ao parecer. Na etapa de análise documental, se a gente já vê que a casa, por exemplo, tem só o terreno lá na escritura e a casa não está averbada, essa casa vai sofrer uma desvalorização, está falando de casas, né? Porque ela não vai poder ser comparada com outras casas que estejam regulares, ela não pode ser financiada e ela tem um custo para a resolução dessa pendência, né? Para que ela se torne mais comercial, digamos assim, senão ela só vai poder ser vendida à vista e comparada com as outras que podem ser financiadas, ela precisa sofrer uma depreciação. A pergunta que sempre tem dos alunos, mas qual percentual que eu vou trabalhar numa depreciação, numa correção? O valor que vai custar para... Opa! Desculpa, o Google entendeu que eu fiz uma pergunta e se manifestou aqui. Vamos lá. Até me perdi. A gente não vai poder comparar o imóvel com um imóvel que seja financiado, regularizado. Então, o custo que vai gerar para a gente resolver em que pé que está esse imóvel, ele já tem o projeto aprovado na prefeitura? Já tem o alvará de construção? Oi? Você estava falando até do percentual de depreciação, né? Isso. É só lembrando, você se perdeu um pouco aí, falou que se perdeu, só lembrando. Sim, obrigada. O percentual que a gente vai utilizar para depreciação vai ser sempre o valor correspondente para que aquele imóvel possa ser comparado com os outros que estão no mercado numa situação de documentação ok. Claro, se eu estiver tratando imóveis com a mesma situação documental, todos os imóveis que estão lá na comparação, nenhum deles está regularizado, nenhum deles está averbado na matrícula, ok, não preciso corrigir nada, faço a média e trabalho com aqueles valores. Mas, geralmente, a gente vai trabalhar com imóveis diferentes. Então, cada imóvel tem que ser analisado na sua situação, né? Para que ele possa ser devidamente comparado. Esse aqui é um geral só porque acontece muito na corretagem, tá, pessoal? A gente pega um imóvel para vender e, às vezes, o proprietário nem sabe que ele não está averbado na matrícula lá do registro de imóveis. Ele consta o terreno, mas a edificação não está averbada. Então, a gente tem que ver com o proprietário. Em que pé que você chegou? Você chegou a aprovar na prefeitura? Fez o alvará de construção, a BITS, tem a CND? O INSS da obra foi pago? Se está tudo ok, é só regularizar. Se não está, ele vai ter que contratar um engenheiro ou um arquiteto para fazer essa resolução. Então, o custo que isso vai levar para ser regularizado é o valor que a gente depreciaria se fosse comparar esse imóvel com um imóvel similar que já esteja com a documentação regular. E, claro, a gente consta no parecer a situação documental, né, que lá no registro não está averbado e tal, sugere para averbação, para que o imóvel tenha mais liquidez para venda, se for uma avaliação com interesse de venda, né.
E ainda vai ter os custos lá no registro de imóveis para essas averbações, que também deve ser considerado. Passo 2. Agora vamos para o geral, apartamentos e imóveis em geral. Aquilo ali era só uma dica em relação a casas, porque é muito corriqueiro. E às vezes também a pessoa compra uma casa de 50 metros quadrados e transforma ela em 100 e não faz essa alteração no registro. Também tem que ser considerado, né, para a gente poder ter a mensuração de valor, né, de quanto esse imóvel vai valer no final ali no mercado. A vistoria, no momento da vistoria, a gente vai considerar todos os detalhes do imóvel, vai ver o que ele tem, a localização, o contexto urbano que se encontra, tem uma região super servida de comércio, serviços, é próximo à escola, e lá também a gente vai pegar as características gerais do imóvel, né? O endereço, os dados legais e técnicos do imóvel que vão sair também da documentação. Da região, entorno, infraestrutura, região, terreno, você vai ver se terreno é em aclive, é em declive, se for só um terreno, né? Ou um terreno plano. A gente vai comparar um terreno plano com um terreno em aclive, o aclive pode ter uma depreciação, porque para construir ali o custo de projeto vai ser muito maior. Então, esses detalhes que a gente deve ter o olhar lá na vistoria. Pode acontecer de avaliar um imóvel sem vistoriar? Pode, mas é muito raro numa situação hipotética de não poder, por exemplo, eu não pude entrar no imóvel porque a pessoa que mora lá está com Covid e no dia tal que foi combinado ele não pôde me receber. Como que eu vou avaliar esse imóvel? Por foto? É muito inseguro, então a gente não deve avaliar. Eu tive um relato de um colega avaliador que contou uma vez que avaliou por fotos e depois, quando ele foi ver o imóvel, a casa não existia mais, era só o terreno. Então, a gente não deve avaliar sem visitar o imóvel. Às vezes, o cliente vai apresentar uma foto do imóvel que está num estado, quando você chega lá está em outro, o imóvel está alugado, pode estar todo depreciado. Então, a vistoria é fundamental. E também é ali que a gente vai ver o padrão da construção, se ele é normal, alto, baixo. Isso está lá, esse padrão de construção a gente falou anteriormente que vem do CUB, né, o custo da construção, lá do site do Sinduscom. Isso também é uma referência de valor de metro quadrado que a gente tem. É uma casa de valor popular, geralmente ali vai ser o normal ou o baixo. Uma casa alto padrão num condomínio. Então, o padrão de comparação também vai ter que ser com o imóvel equivalente, né? As pesquisas, esse é o terceiro passo. Depois que a gente fez a vistoria, no momento da vistoria já é o momento da gente começar a fazer a pesquisa, porque quando a gente vai fazer a vistoria, a gente vai olhar o entorno e vai ver o que tem de imóveis à venda na região. Pode falar com o zelador do prédio vizinho, com o tiozinho da padaria, se ele sabe de imóvel vendido ali naquele prédio, quanto que foi vendido, todas as informações podem ser consideradas para a gente começar a montar esse quadro amostral. Placas de outras imobiliárias, faixas de outras imobiliárias com telefones de venda, a gente entra no site, pode fazer comparação, né? Então, às vezes a gente começa ali com imóveis do mesmo prédio, na mesma rua, no mesmo bairro, e aí vai tendo um parâmetro de comparação maior. Para compor o quadro amostral, a gente deve excluir as amostras anômalas, as que se diferenciam muito das outras amostras. Então, um imóvel que, sei lá, sofreu uma super reforma, ele foi vendido num valor X, mas todos os outros imóveis estão na outra média. Então, a gente exclui o que está muito acima e o que está muito abaixo para não interferir na média geral. Homogeneização, a gente vai falar depois detalhadamente sobre alguns fatores, os mais importantes, mas geralmente ocasionalmente a gente vai ter que fazer alguma correção pontual em alguma amostra ou em várias amostras, ponderações diferentes. Então, o imóvel que eu estou avaliando é de frente e as amostras que eu tenho são de fundo. Fica difícil comparar, porque os valores se diferem, mas se eu sei qual é a proporção ali naquele prédio para fazer essa comparação, eu posso utilizar esse fator de correção. O primeiro andar e o 10º andar, os valores são diferentes, mas se eu sei, né, qual é a média que se difere ali naquela região, eu posso utilizar essa amostra como referência e fazer a correção por homogeneização.
Por isso, a questão da importância do conhecimento de mercado e a troca de experiência né, com outros corretores. Eu avalio imóveis já há mais de 10 anos e eu ainda converso com os meus colegas quando eu preciso fazer uma avaliação. Mesmo tendo as referências de valores, tal, eu converso, ligo para quem conhece mais aquela região, tem colega que trabalha melhor a região X, ou perfil de imóvel, um padrão de acabamento melhor. Então, eu sempre converso, olha, cheguei nesse valor, o que tu acha? Não, é isso aí. Enfim, a gente vai... E até a gente tem dicas, às vezes, né? Olha, aquela região ali, aquela rua é a pior rua do bairro. Então, opa, então vamos depreciar um pouquinho ali pela localização. Então, essa troca, ela se faz bem necessária no trabalho avaliatório. E depois a gente faz a determinação, nós já vamos exemplificar tudo isso, tá, pessoal? E depois a gente determina os valores unitários homogeneizados do quadro amostral. Quem já fez um exercício já entendeu mais ou menos o que eu estou falando aqui. Mas vamos seguir. E depois determina o valor do imóvel. A gente chega na metragem, a gente vai fazer as homogeneizações, corrigir, chegar no valor do metro quadrado de cada imóvel, fazer a média e depois aplicar essa média na metragem do imóvel para chegar lá no valor do imóvel avaliando, né? Depois vem a redação do PITAM propriamente dita, que deve seguir o que a gente dispõe ali na resolução 1066/2007 do COFES. Agora eu trouxe um exemplo que é bem um simulado real, que o pessoal tem bastante dúvida, quem já fez simulado, quem não fez ainda vai fazer, mas vou dar algumas dicas importantes e um esclarecimento. Aqui e na prova, a gente trabalha com imóveis fictícios, né? Então, o que a gente quer que vocês entendam é o conceito. Na hora de avaliar, a gente está trabalhando imóvel real, então cada detalhe daquele imóvel deve ser considerado em relação aos imóveis comparandos, né? E quem conhece o mercado, aplicando isso com conhecimento de mercado, não é difícil, mas aqui a gente vai falar só de uma forma técnica. Estou fazendo um exercício simples, mas na hora da avaliação, todos esses fatores que a gente conversou e vai conversar também ali na frente, homogeneização, corrigir, né, por cada critério, deve ser aplicado. Mas agora vamos resumir de acordo com os simulados e as provas, tá? Imóveis fictícios. 1. Utilize o método comparativo de dados de mercado. 2. No quadro amostral fornecido, exclua os itens que não apresentam proximidade com o imóvel avaliando. 3. Nesse exercício, considere os fatores de bairro e posição diferentes do imóvel do avaliando. Essa é a dica aqui, ó. Bairro e posição do imóvel. Esses são os critérios que o sistema vai usar para fazer a seleção dos imóveis. Se a gente faz a seleção errada, parece que a gente acertou o exercício, mas a gente está sendo induzido ao erro na pegadinha da questão. Então, observem sempre o que diz o enunciado do simulado e da prova. Pode ser que lá na prova conste outro critério, andar, posição, bairro, enfim, qualquer critério pode ser solicitado. Leiam o que está descrito ali. Essa é a primeira dica. Utilizando as amostras restantes, né, a gente vai excluir, então, as amostras que se diferem de bairro e posição do imóvel. E o que for restante, a gente vai utilizar no cálculo. Considere também todas as amostras como à venda e aplique a homogeneização de amostras se necessário. O critério de homogeneização, quando é um imóvel à venda, é o fator de comercialização. Mas não é só ele que a gente usa. Aqui no exercício, focamos nele. Depois a gente vai falar de outros fatores. Para finalizar, selecione a faixa de preço final para o imóvel e acompanhe a correção. Então, vamos lá. O imóvel é uma casa que fica em Santana dos Matos, no bairro Sampaio. A idade do imóvel 6 anos, mas o enunciado não pediu para me preocupar com a idade. O número de dormitórios 3. Área total 190, área útil 180, número de vagas 2. Se o simulado pedir para falar, também pode pedir número de vagas na prova também. Então, a gente tem que lembrar o critério que o enunciado foi solicitado aqui para esse exercício. Posição, frente. Ele pediu bairro e posição. Então, todos os outros imóveis que não são casas
no bairro Sampaio de posição frente devem ser excluídos. Então, vamos lá. A amostra 1 é uma casa, aqui já é tudo casa, não tem nem, né, opção de comparar com apartamento, porque a gente sabe que não existe possibilidade de comparação. 3 dormitórios, frente. A amostra 1 fica. A amostra 2 fica no bairro Afonso Bezerra, ela não entra. A 3 também não, a 4 também não. A 5 fica no bairro Sampaio, de fundos, e é de 2 dormitórios, ela não entra. Então, a gente não vai utilizar essa amostra como comparação. Ela se difere muito do imóvel avaliando. A amostra 7. Só uma dúvida. Sim. Como é que você conseguiu identificar que aí trata-se de casas? Que essa listagem todas são casas, por exemplo. Não, aqui o simulado já induziu, né? Porque no simulado, porque a gente não deve ser, quando a gente for fazer uma avaliação, comparar casas com apartamentos. Aqui ele já puxou automaticamente, ele não faz nenhuma diferenciação aqui, então todos são casas, a gente só tem que se ater ali ao bairro e posição. Aqui eu estou simplificando só para a gente fazer o exercício, tá, pessoal? Que tem muita dúvida que o pessoal tem sobre essas questões de seleção correta aqui do quadro amostral e depois induz o erro na resposta. A amostra 7 não entra, por ser uma amostra de fundos, né? A nossa amostra era de frente. A amostra 8 também não. A 9 entra, porque ela é uma amostra de frente de 3 dormitórios também. As outras amostras 10 e 11 não são do mesmo bairro. A amostra 12 é do mesmo bairro, tem 3 dormitórios e é de frente. A amostra 13 é do mesmo bairro, porém é fundos, não entra. 14 outro bairro. E a 15 é do mesmo bairro, de frente, 3 dormitórios. Ok. Se vocês observarem aqui no final da linha, já está calculado o valor do metro quadrado de cada imóvel. Quando vocês forem fazer a avaliação, vocês vão fazer isso na mão. Na mão, ou criar a sua planilha, né? Mas então, aquele imóvel, esses imóveis todos, o exercício ali em cima solicitou que a gente considerasse uma... Considere também todas as amostras como à venda. São todos imóveis que estão à venda. Por isso que a gente vai corrigir, porque geralmente, acho que 99% dos casos, quando existe uma venda, vai ter uma negociação em relação ao valor de oferta, e esse imóvel vai sofrer uma depreciação para considerar que, para ser vendido, ele tem que ser vendido, o item 12 ali, fator de comercialização, ele vai ser vendido em média com 6% de desconto. Essa média quem que vai identificar? Aqui no exercício nós vamos indicar. Quando for fazer uma avaliação real, você, corretor, que vai analisar o quanto acima aquele imóvel está em relação ao valor real de mercado, por qual seria o valor real da avaliação de final de mercado dele, para poder depreciar. A gente também vai ter acesso a imóveis já vendidos no prédio, no bairro, conversando com o zelador, com o porteiro, com colegas corretores, com o pessoal da imobiliária, para ter as referências. Quando o imóvel já foi vendido, a gente não vai precisar aplicar o fator de comercialização. Mas todas essas amostras aqui do exercício são de imóveis à venda. O enunciado já falou isso. Então, a gente vai considerar que eles precisam todos ser depreciados em 6%, porque o exercício, né, o enunciado já indicou. Então, voltando ali à última coluna, a gente já tem a média de todos os valores homogeneizados, a média do valor do metro quadrado de cada apartamento ali. A oferta número 1. Pode falar, Paulo. Sempre o cálculo é o valor da venda dividido pela área total, né? Sempre a área total. Total. Esse é o cálculo, né? Tá. Sim. Não, assim, o que me preocupa é tu pegar um imóvel... Aqui sim, a gente está falando de imóvel fictício, é tudo mais simples, mas na hora da avaliação real, tu tens que pegar imóveis que tenham similaridade na área total e na área e na área útil. Às vezes, se tu pegar um imóvel com uma área muito diferente, o imóvel tem uma área de lazer muito grande, também vai dar diferença. Então, ele tem que ser equiparado com um imóvel similar também nessa questão de tamanho, né, parecido ali a área total com a área útil dele. Senão a conta não vai... Pode não dar certo. Quando duas casas, por exemplo, uma casa de 150 metros quadrados, de 3 dormitórios, e uma casa de 140 metros com um dormitório. Vale a comparação, porque a metragem quadrada das casas são similares.
Claro, mas o de número de quartos vai influenciar, dormitórios, né? não. Aí tu vai ter que reduzir. Vai ter o número de quartos sempre. Às vezes a gente tem proprietários que pegam imóvel de 3 quartos e transformam em 2 e querem vender depois pelo preço de 3 quartos e não vende. Sempre tem uma depreciação. Aí tu vai ter que ver ali no teu mercado o quanto naquela região vai ter essa diferenciação, obtendo informações de imóveis similares vendidos ou imóveis à venda vendidos, conversando com outros colegas corretores para poder fazer essa ponderação. Certo. Tá? Tranquilo. Mais alguma dúvida, pessoal? Fiquem à vontade, tá? Tem no chat, Luana, 2 perguntas. Ah, não está aberto aqui para mim. Peraí. Consegue? Não. Deixa eu abrir aqui, ver se... Acho que pelo fato de eu estar com a tela aberta, não consigo agora. Quer que eu leia para ti? Por gentileza. O João perguntou aqui, em questão ao número de vagas de garagem. É a mesma questão. Às vezes isso vai ter no mesmo prédio um imóvel com 2 vagas de garagem e uma vaga só. Aqui no simulado, quando ele pedir como critério vagas de garagem, a gente vai ter que seguir exatamente, vai excluir as que se diferem do que diz ali no enunciado. Mas quando for na prática, a gente vai saber lá no prédio X quanto vale uma garagem. Como? Conversando com outros colegas corretores, vendo outros imóveis vendidos similares, outros imóveis à venda, quanto que se diferencia o imóvel no mesmo prédio com 2 vagas ou com uma, aí a gente consegue mensurar. Aqui no centro, por exemplo, uma vaga de garagem, dependendo da região, vale em média 50 mil, 60 mil. Pode ter lugares que tem um valor maior ou menor. Então, e cada mercado é muito... a regionalidade, né? Então, tem que conhecer ali da sua cidade, da região que você trabalha, para poder fazer essa... Quando for comparar, fazer essa correção correta. Correção correta é bom. Fazer essa correção da forma real, né? Do que o mercado apresenta para um imóvel similar com 1 ou 2 vagas de garagem. Mas eu não tenho ideia. Vamos ver lá nas construtoras que estão vendendo imóvel na região, quanto que elas cobram por uma vaga. Conversar com o pessoal ali do prédio. Então, sempre vai existir uma referência. Aí também colocaram aqui, Luana, em referente ao metro quadrado, que é diferente. A gente vai fazer a média justamente para poder... Primeiro que a gente deve procurar os imóveis com a maior similaridade possível. Aqui, de novo, falando do exercício, ele está pronto, já está mostrando para a gente está considerando que são imóveis similares em metragem, em idade, em posição, enfim, todos os critérios, os fatores ali que podem contribuir para a formação do valor do imóvel, a gente deve considerar. Se a gente, mas aqui, numa região, em bairros vizinhos, às vezes o valor do metro quadrado é diferente. A gente chega no metro quadrado fazendo essa média que a gente vai fazer aqui agora. A gente chegou aqui na última coluna, já tem o exercício, já nos mostra. Deixa eu só fechar aqui. O exercício já nos mostra o valor do metro quadrado da amostra 1, da amostra 9, da amostra 12 e da amostra 15. Agora nos cabe fazer o quê? A média, que é somar esse valor do metro quadrado da amostra 1, da 9, da 12 e da 15 e dividir por 4. Aí a gente vai ter 4, porque são 4 amostras que restaram similares. Aí a gente vai ter a média do valor do metro quadrado da região do imóvel no bairro Sampaio, de 3 dormitórios com a posição de frente. Correto, pessoal? Só ficou faltando uma coisa, que é a correção de 6% que o enunciado nos pediu. Então, essa soma, eu já fiz esse exercício antes sozinha, para a gente não precisar ficar somando. As 4 amostras ficou 8.481, com os 6% de depreciação, 7.974, dividido por 4, ficou 1.933,03. Multiplicado por 190 metros quadrados, ficou 378.650, se eu não me engano. Então, qual vai ser o nosso resultado? Após elaborado o piteco os dados acima, aponte a resposta correta. Nesse caso, vai ser a resposta 1. O valor do intervalo que fica esse imóvel
a gente fala lá do intervalo, que é o intervalo de confiança, ele vai ficar entre 374.300 e 392 mil, né, que é o limite mínimo e o limite máximo. Esse limite... Pode falar. Num desses da simulado que eu fiz, intervalo de confiança ali, eu balancei nas respostas que tu simula ir para cima e para baixo, né? Se tu adotar 4%, vai para cima e para baixo. Uhum. Então, eu coloquei, por exemplo, o valor, quer dizer, o meu cálculo deu o valor de mais de 2%. Uhum. Só que para baixo também dava outra faixa de valor. Aí eu fiquei em dúvida. Aí eu botei no maior. Uhum. Aqui na resposta do simulado, entendeu? E tu acertou? Acertei. Tá. É que assim, ó, deixa eu ter um exemplo aqui. Provavelmente, eu entendi, é para estar ali na média, tá? Às vezes acontece o arredondamento também, que daí pode dar um pouquinho de diferença, mas é pouco, porque ali, ao invés de colocar, sei lá, 474.378, sei lá, arredonda um pouquinho, pode haver uma diferençazinha, mas é para estar o intervalo é para ser igual, tanto para baixo quanto para cima o valor. O que tu pode fazer é aumentar ou diminuir o percentual. A gente vai falar um pouquinho mais à frente do intervalo de confiança, gravem bem em que momento que ele é usado, mas só para vocês entenderem o conceito. A ideia, pessoal, era trazer dessa forma simplificada os exercícios, né, as indicações ali que vocês vão ter referências para a prova, mas avaliar imóvel é muito mais complexo que isso. Aqui a gente está tratando de imóveis fictícios, né? Por isso também que a ideia foi a gente vir aqui bater esse papo para poder trazer um pouquinho mais da realidade. Ficou alguma dúvida ali em relação ao exercício, à seleção, o critério que deve ser feito de acordo com o enunciado? Alguma questão, pessoal? Tem duas perguntas a mais no chat, Luana, mas não é do exercício, tá? Posso fazer? Tá, pode. O Klaus perguntou, na avaliação real, é mais preciso formar a avaliação do resultado do valor do terreno mais o valor da área construída? É preciso, mas tem que tomar muito cuidado. A gente não vai estar utilizando somente o método comparativo quando é feito dessa forma, é o método evolutivo que contempla o terreno mais a edificação. E tem que tomar muito cuidado porque a gente vai estar falando de um imóvel edificado, a gente tem que ver o padrão de construção, tem que ter muito conhecimento de mercado para aplicar esse método. O método mais indicado para nós, corretores de imóveis, é o método comparativo. A gente só recorre a esse outro método quando não tem imóveis em amostras de imóveis suficientes ali na região para fazer essa comparação. Por exemplo, enfim, acontece bastante casos aí, o cara pergunta, e agora? Chega no valor do terreno pelo método comparativo e depois faz a soma do valor construtivo pelo CUB. A gente tem até exemplos ali do método evolutivo na apostila, no livro digital. Eu também tenho exemplo, quem quiser me chama lá no Tira Dúvidas que eu compartilho. Mas não é o método mais seguro, porque aí, se a gente fizer algum erro ali na hora de mensurar o valor da edificação, pode chegar num valor, né, um pouco diferente. Mas é uma opção, sim, para quem tem um bom conhecimento de mercado. A outra é do João. Existe alguma tabela para se basear na hora de homogeneizar as amostras quando preciso? Não. Existem algumas tabelas de referência. Lá na biblioteca, a gente apresenta alguns modelos, mas o correto é o estudo de mercado. Como a gente falou lá no comecinho, a questão avaliatória pelo corretor, ela vem pelo seu conhecimento de mercado. Então, não é uma tabela pré-estabelecida que vai dizer. Até porque o mercado é muito, muito variável. Aqui na minha região, no sul da ilha, aqui no bairro que eu moro, teve uma valorização de 20% num ano. Outros bairros, muito menos. Então, as regionalidades devem ser consideradas. Não é simplesmente... Desculpa, perdi o fio da meada. Repete ali para eu finalizar, Inajara. Existe alguma tabela para se basear na hora de homogeneizar? Isso. Se a gente seguir uma tabela para uma região como a minha, que teve uma valorização muito diferenciada, a gente vai ter uma avaliação errada, não tem como a gente mensurar. A gente tem que conhecer o mercado que a gente atua. De novo,
conhecer o mercado, conversar com colegas corretores, estudar imóveis que estão à venda. Quando eu vou fazer uma avaliação no bairro X, eu já entro no Zap. O Zap é uma ferramenta ótima, eu já tenho ele, o aplicativo baixado no meu celular, e eu vejo todos os imóveis que estão ali no entorno, na rua tal, em oferta, por exemplo. Então, eu já tenho referências. A gente já vai para avaliação com referências, mas tabelas estabelecidas, não é legal recorrer às tabelas, e sim ao mercado. Mas a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre as tabelas de homogeneização também. Mais alguma dúvida, pessoal? Fiquem à vontade, podem ligar. Fiquem à vontade, por favor. Eu tô falando aqui bem feliz e deixei a câmera desligada. Oh, um fantasma. Fiquem à vontade, pessoal, para fazer perguntas, aproveitem. E também, pessoal, quem assistir depois a aula e tiver alguma dúvida, contem com a gente ali pelo Tira Dúvidas. A gente está sempre disponível. Lá as respostas não são em tempo real, mas todos são respondidos no prazo médio de até 48 horas. Então, às vezes ficou alguma dúvida, depois foi pensar melhor, surgiu tal questão, chama lá que a gente está à disposição de vocês. Seguindo. Temos quanto tempo ainda? Temos uns 10 minutinhos, né, Najara? Dá para fechar Sim, aqui, né? dá. O PITAM deve apresentar os requisitos mínimos estabelecidos na resolução, no artigo 5º da resolução 1066 COFES. A minha dica é para todos vocês abrirem a resolução, ler com calma, ela é bem simples, tem um pouquinho de juridiquês ali, mas nada que atrapalhe, e qualquer dúvida também me chama lá no Tira Dúvidas, mas ela é a nossa bíblia, tá? Para avaliação. Os requisitos mínimos para a emissão do PITAM são a identificação do solicitante. Então, você vai dizer quem contratou o PITAM. Nem sempre é o proprietário do imóvel, pode ser o advogado dele, pode ser o irmão dele. Quem contratou, você vai relatar ali. Item 2. O objetivo do parecer técnico. Geralmente vai estar focado na determinação de valor de mercado, né? Quando a gente tem Pessoal, outra coisa, toma bastante cuidado. O cliente chega na imobiliária e pede uma avaliação. É só uma avaliação, mas eu quero no papel. Pode ser uma avaliação simples, aí tu vai lá e faz o laudo, o cara vai lá e anexa o processo contra a ex-esposa que eles estão discutindo sobre o imóvel. É importante entender qual é a necessidade daquela avaliação para que ela tenha os requisitos corretos e para que você justifique ali no objetivo de forma correta, né? Uma avaliação para o espólio, ela vai fazer parte do inventário. Então, entender a necessidade do seu cliente é importante. A identificação o item 3, identificação e caracterização do imóvel. Ali a gente vai ter que apresentar as questões, todas as questões do bem, na descrição constar tudo que está lá na matrícula do registro de imóveis, quais são qual é a área construída, a área do terreno, as dimensões, confrontações, tudo que está escrito ali a gente digita lá no parecer também, que ali é a identificação do imóvel, né, a matrícula dele. A contextualização, se ele está numa área urbana, descrever da melhor maneira a situação do imóvel. O aproveitamento econômico, se ele é um imóvel para fins residenciais, comerciais, se aquela avenida agora mudou o plano diretor e ele pode se tornar um imóvel misto, que anteriormente era só uma região comercial ou só residencial. E a data da vistoria, tá, gente? A data da vistoria é bem importante constar no parecer. A identificação da metodologia utilizada, ali a gente vai dizer que utilizou o método comparativo, que é o mais indicado para a gente. 5, o valor resultante e a sua data de referência. O valor resultante vai ser aquela conta que a gente fez lá no cálculo, simplificadamente agora, mas que na prática a gente vai fazer mais detalhada. Importantíssimo estabelecer um prazo de validade para o PITAM, porque a gente sabe que dependendo do imóvel e da região que a gente está trabalhando, ele pode sofrer uma valorização muito grande em 6 meses, 1 ano, que é o que aconteceu aqui no meu bairro. Então, a gente tem que estabelecer um prazo de validade. Professora, mas quanto tempo? Não tem uma referência, mas eu considero ali uma média de 3 meses um prazo bem interessante, que dificilmente vai ter uma grande oscilação, só se o mercado, sei lá, o cenário econômico está muito problemático, ou, enfim, daí estabelece um prazo menor. Mas no máximo 6 meses, mas eu acho que 3 meses é uma dica, né, gente? Não existe uma referência. A gente vai trabalhar de acordo com o cenário do mercado, cenário principalmente econômico, tá? Item 6, a identificação, breve currículo, assinatura do corretor.
constar o nome do corretor, o seu CRECI e o seu CNAE, e além disso, colocar relatório fotográfico, as fotos do imóvel, plantas de situação e localização, isso a gente pega lá no Google Maps, certidão atualizada do registro de imóveis, outros documentos que a gente tiver de impostos e um mini currículo também do corretor avaliador. Pessoal, estou falando rapidinho porque está acabando quase o nosso tempo, mas eu vou falar mais um pouquinho agora da homogeneização. Ali foi um resumão do Pitan. Aqueles dados que eu falei, se eu não me engano, todos, ou resumidamente, constam também na resolução 1066 COFES, por isso que é importante que todos os requisitos mínimos ali do parecer venham da resolução, tá? Agora, sobre a homogeneização, que isso aqui a gente não está falando da prova, tá, gente? A prova dica foi ali, eu estou falando de mercado, quando vocês forem para o mercado atuar. De tudo que a gente falou, né, na prática da avaliação, quando a gente vai buscar imóveis, a gente tem que procurar os imóveis que tenham a maior similaridade possível com o imóvel avaliando. E se a gente não consegue, a gente tem que conseguir fazer a equiparação deles, para isso que serve a homogeneização. Que era a pergunta ali do colega sobre a garagem. Como é que eu vou saber, né? Então, para eu poder comparar um imóvel com uma vaga de garagem com um de duas, eu tenho que saber quanto que vale essa garagem para eu poder depreciar ele para que eles possam ser equiparáveis. É isso que é a homogeneização, é a correção para que o imóvel possa se equiparar. Pode ser que eu tenha que colocar para mais ao invés de para menos? Pode, vai que seja o contrário, né? Que eu estou avaliando um imóvel de 2 quartos, comparando com um imóvel já vendido de 1 quarto. Eu tenho que somar essa garagem aqui para que ele possa se equiparar. É essa conta que a gente faz para homogeneização. Os acréscimos ou redutores devem sempre... A minha tela aqui está... Deixa eu só puxar a tela para o outro lado. Devem sempre ser aplicados nos imóveis comparandos. Então, o que a gente faz? A gente corrige o imóvel comparativo. O imóvel avaliando permanece sempre igual. Para que possam ser eliminadas diferenças entre eles. E assim eles se tornam similares e equiparáveis. E nessa uniformização, a gente visa equalizar os valores dos imóveis do quadro amostral, devido às diferenças que sejam físicas, econômicas, de localização, qualquer questão que possa interferir na formação do valor do imóvel, a gente tem que equiparar para que ele possa ser corrigido. Os principais... alguém perguntou das tabelas, né? Aqui a gente fala das tabelas. Na biblioteca, a gente tem as tabelas que podem ser utilizadas como referência. Referência não quer dizer que a gente deve aplicar ela. A gente tira a referência dali e confere com o nosso mercado. Nem todas as tabelas são... Nem todos os critérios de homogeneização existem tabelas, né? Alguns deles existem, testada, profundidade, isso existe, que são mais técnicos, mas o que vale mesmo é a aplicação disso no mercado em que a gente atua. Esse é o percentual que a gente deve utilizar. As tabelas vêm da normatização da BNT ou de literaturas como José Fick, Irpine, ABAP, das prefeituras ali nas plantas de valores genéricos, mas só para vocês verem ali na planta de valores genéricos, essa semana aconteceu com uma cliente minha uma questão bem interessante. O pai dela faleceu, ela foi pagar o imposto de transmissão de bens imóveis e pela região o valor da mãe dela valia 1 milhão. E recentemente foi vendida uma casa do lado, no mesmo condomínio, um condomínio por 480 mil. Então, lá na planta de valores genéricos, aquele imóvel custa 1 milhão. Porque tirou da região, que a região, dali para baixo é um bairro que vale, sim, esse 1 milhão. Mas aquela região dela não é legal, fica no lado de uma marginal, tal. É uma região ainda em desenvolvimento. Então, não dá para a gente tirar de uma tabela e considerar que porque ele está naquela região, aquele imóvel vale X. Ele tem de vizinhança ali uma área mais... que está sendo revitalizada e tal, então ainda não é um lugar legal. E aquele imóvel vale, de fato, no máximo 500 mil. Então, para pagar o ITBI agora de acordo, ela vai ter que entrar com processo na prefeitura, corrigir e tal, para poder fazer, né? Enfim, por isso que a gente não deve utilizar tabelas fixas, e sim o que o mercado apresenta. Opa! O critério de aplicação desses fatores vai depender da tua experiência como corretor, por isso que a gente falou lá no começo, que a gente tem que conhecer o mercado, da tua análise da interpretação da influência dessas características na formação do valor do imóvel, e assim tu vai definir o percentual que vai aplicar. Então, conhece teu mercado,
quanto que vale uma garagem ali no bairro X, naquela região 50 mil. Então, eu já tenho esse parâmetro para quando eu precisar usar uma comparativa de garagem. Ah, ali lançou agora ali na planta um empreendimento, vou estudar ali a planta para ver quanto vale o imóvel no primeiro andar e no 10º andar. Ah, mas no 10º andar o salão de festas fica em cima, vai diminuir o valor. Então, a gente começa a ter e compreender compreender e aplicar em forma de percentual a correção necessária. Né? Os fatores de homogeneização devem acompanhar a flutuação de mercado, por isso que a gente não deve utilizar só as tabelas pré-estabelecidas, né? A análise do comportamento do mercado em que vocês atuam é fundamental. Como eu falei, a gente tem regiões muito diferentes, às vezes no mesmo bairro pode ter uma diferença, né, pela rua X, uma fica lá e outra do lado da BR, já muda totalmente valores. Então, tem que ter esse conhecimento de mercado e, gente, conversem com outros colegas profissionais. Quem já está atuando ou vai atuar, vai ter colegas corretores, vai ter o gerente, peçam ajuda. Eu até hoje converso com os colegas e a gente sempre se apoia. Quando for checar referência de imóvel, que viu a placa, liga, se identifica como corretor para não queimar a venda lá, a vez do colega no plantão, porque às vezes se passa por cliente, aí pega a informação, o cara perde a vez dele no plantão. Então, a gente, né, se identifica, oi, eu sou a Luana, corretora da Abimóveis, eu vi que vocês têm uma placa lá no imóvel tal, pode me passar mais informações, eu estou fazendo uma avaliação ali na região. Experiência própria, tá? Prontamente eu sempre tive todas as informações e a gente vai ganhando mais colegas de profissão. Então, falando sobre o tratamento por fatores, as situações em que aplicamos os tratamentos devem refletir o comportamento de mercado. Oi, Najara. Posso seguir mais um pouquinho? Pode sim. A gente atrasou um pouco, né? Pode, não tem problema. Eu só abri a câmera porque... Tá bom. Então, pessoal, até aqui tudo ok. Eu vou dar umas diquinhas sobre homogeneização. Se alguém tiver alguma questão que quiser colocar também, fica à vontade. Então, os fatores mais usados lá nos simulados, exercícios, lá em relação aos estudos, vocês vão utilizar muito o fator de comercialização, que é aquele que a gente fala do imóvel que está em oferta. Tomem cuidado que se houver lá dizendo que é só para aplicar nos imóveis em oferta, no quadro vai dizer se está em oferta ou vendido, e ele também deve entrar como critério, né, ali, aplicar só nos imóveis em oferta. Se ele fala que é em todas as amostras, aplica em todas as amostras. O fator de comercialização, ele serve para adequar os valores de cada imóvel conforme a sua situação no mercado. Às vezes o imóvel está lá 1 ano para ser vendido, esse imóvel está muito acima do valor de mercado. Desculpem, por isso ele não foi vendido ainda. Quando ele for vendido, se ele está mais próximo do valor de mercado, ele vai vender mais rápido. Então, esse percentual que a gente vai aplicar ali, esse imóvel tá muito fora do preço de mercado, eu posso utilizar até 20% de desconto na correção. Pode estar 10, pode estar 15, sempre tem uma gordurinha. O proprietário pede, a gente passa a avaliação, 300 mil, vamos botar 330 então, né? Então, esse aí eu tenho uma gordura de 10%. Esse eu já sei quanto aplicar. Os outros eu vou ter que estudar o mercado para saber, ou conversar com os colegas e ter essa... Né? Olha, eu estou vendo um imóvel lá, tal, mas está parecendo caro. O que tu acha? Realmente, ali vale X. Então, a gente vai chegar nesse percentual para aplicar o fator de comercialização. Fator localização é para corrigir diferenças em relação à região, né? Se não ter a gente também vai deduzir de acordo com o mercado. Eu tenho um bairro X, o bairro Cobrasol, que a parte de cá do bairro é mais perto de uma região de favela, tal, e o lado de cá é bem legal, esse lado vale mais. Quanto? Estudando o meu mercado para saber ali quanto que os imóveis se diferem, imóveis similares se diferem naquelas regiões. Em lojas térreas ou de esquinas, o endereço em si, isso é uma tabela, tá, pessoal? Aplicar um fator adicional usualmente de até 1,20 por causa das duas frentes do imóvel, quando a gente está falando do imóvel de esquina. Em apartamento de fundos, aplica-se um fator de desvalorização de 0,90, ou até maior se os preços unitários assim indicarem. Porém, se o apartamento de fundos dá vista para uma floresta e o de frente vista para uma rua barulhenta, os fatores se invertem. Por isso que a gente tem que conhecer o mercado e não utilizar só uma tabela. Esses 0,90 seriam 10%.
Mas pode ser que os fundos sejam maravilhosos, pegue mais sol, enfim, a gente tem que estudar aquele mercado, aquele imóvel quando a gente está fazendo avaliação, não tirar um percentual de uma tabela e aplicar ali que é engessado, não é uma coisa engessada a avaliação imobiliária. Fator topografia. Se tem acidentação topográfica, pode sofrer decréscimo de até 0,30, fator 0,70, que seria 30%, no preço em relação ao terreno plano situado ao lado. E isso se forem passíveis de alagamento e outro não. Idem se forem passíveis de alagamento e outro não. Também, de novo, a gente está falando de tabela, né? É uma sugestão, pode ser que na região que a gente atua seja diferente, então tem que comparar o que o meu mercado trabalha. E dúvida, a gente vai conversar com outros colegas corretores e vai ver imóveis vendidos, acidentados. Num caso desse, eu também conversaria com um arquiteto para tirar uma dúvida, né? Olha, eu estou comparando um imóvel ali, os imóveis outros são todos planos e esse tem uma acidentação. Quanto que tu acha que eu vou gastar mais para construir e tal? Enfim, a gente tem que conseguir mensurar e, de alguma maneira, poder aplicar a correção ali para que esse imóvel possa ser equiparado aos outros. Fator de idade e conservação. Então, a idade aparente do imóvel aqui que a gente está falando, né? Às vezes a gente entra num AP, num prédio antigo, mas com um imóvel todo lindo, reformado. Então, também isso a gente tem que por isso a vistoria é importante. E se ele está destinado a adequar as diferenças entre imóveis mais velhos ou mais novos que eu avaliando, ou ainda se está melhor conservado ou com problemas que necessitem de reformas importantes. Às vezes tu pega um prédio já um pouquinho mais novo que aquele, mas está todo depreciado porque ele nunca foi feito uma manutenção, então ele pode ser equiparado com outro que é um pouquinho mais velho, né? Então essas questões que a gente tem que conhecer no nosso mercado para poder aplicar na forma correta quando tiver uma avaliação real. Fator padrão construtivo, aquele do CUB que a gente já falou, né? Saber se é médio, alto ou intermediário. Utiliza como base geral os valores apresentados pelo Sinduscom, podendo interpolar, porque uma parte do imóvel pode ter um padrão melhor e outra pior, né? Então depende do nível da construção. E aqui eu deixo para vocês uns exemplos de pitans, são uns exemplos. Esse último aqui ele é bem completo, é bem legal. Está disponível na internet. E fica como dica para vocês poderem pesquisar depois. A Inajara acho que vai disponibilizar esse material. Sim, eu disse quando eu postar a aula gravada, a gravação da aula, eu posso deixar junto o material. Obrigada. E para finalizar, pessoal, outra dúvida que sempre é recorrente dos alunos é quanto que vai cobrar pela avaliação imobiliária. A gente não tem uma tabela oficial, a gente tem uma tabela que sugere valores. Se vocês entrarem no site do Cresci ou do Sindicato dos Corretores de Imóveis da região, vai ter uma tabela orientativa. Então, ali vai dizer mais ou menos o valor, o percentual a ser cobrado sobre a avaliação, sobre o valor do imóvel para cada avaliação ou o valor de hora trabalhada. Eu sugiro que vocês consultem também. E, de novo, eu converso com os colegas corretores. Olha, quanto está se cobrando para fazer uma avaliação simples? Uma avaliação para fins judiciais. Aí, dependendo do meu nível de comprometimento com aquela avaliação, tempo de dedicação, se esse cliente é meu cliente a tempo, se eu tenho interesse comercial nele, eu vou lá e vou estipular um preço para avaliação, mas não existe uma tabela obrigatória, elas são orientativas. Uma perguntinha, as avaliações judiciais, os juízes já têm um valor estipulado, que eles mesmos te digam, vou te dar tanto, ou tu cobra para cada avaliação pode cobrar um valor diferente em ações judiciais. Ele pode te acionar e dizer o valor que está sendo sugerido ali para aquela avaliação e tu recusar, ou ele vai pedir o valor e aí vai perguntar quanto seria cobrado por aquela avaliação, e aí você vai sugerir os seus honorários. Então, não tem um padrão nas questões judiciais. Não, mas cada avaliação tem um valor, pode ter um valor diferente. Pode, e geralmente ela vai ser sobre o valor do imóvel, ali a sugestão as sugestões de tabela de honorários do Cresci, mas quando a gente está falando de uma avaliação, o juiz vai lá abrir, olha, estou te chamando para fazer essa avaliação, você vai ter acesso ao processo, você pode ir lá verificar que tipo de imóvel que é, que tipo de disputa que é, e aí você vai me dizer, olha, eu cobro R$5.000 para essa avaliação. Eles podem recusar ou podem te contratar, então você vai ter que aguardar essa definição por parte do processo. Ok. Tá?
Pessoal, vamos finalizar. Tem mais alguma questão? Então tá, desde já eu agradeço a presença de todos. Fico à disposição de vocês lá pelo Tira Dúvidas do IBREP. E eu queria convidar vocês, o IBREP está lançando um curso super legal sobre vídeos imobiliários com a professora Raquel. Vai estar disponível, acho que já está disponível para compra. Sim, para compra já ele começa dia 19. Boa. Eu já assisti algum material dela, ela é uma querida, a forma que ela apresenta é muito didática, e eu vou estar lá também, quero aprender mais um pouco, a nossa profissão pede um pouco mais de exposição às vezes, então é um convite que eu faço para vocês darem uma espiadinha lá no site que vale a pena. É muito legal, gente, tá lá no site do IBREP, e eu também deixei disponível uma pesquisa sobre a aula, para vocês dizerem o que acharam da aula e deixar sugestões. Cliquem lá, respondam, que é bem importante. Pode perguntar, Paulo. Não, eu estou tendo coragem para fazer a provinha final hoje de noite ainda. Oi? Eu tenho sim mesmo que eu vou fazer o teste final agora de noite, eu acho. Estou tentando ter coragem de fazer a provinha final. O curso de corretor eu vou terminar daqui uns 4 meses, eu acho. Mas eu vou continuar tendo acesso a todos os links aqui, áudios do nosso curso de avaliação, né? Até você concluir o curso. Depois que teu diploma ficar disponível, que teu certificado ficar disponível, daí você não tem mais acesso, porque o sistema encerra. Mas aí, se você precisar de alguma coisa, você pode, tudo que tem na biblioteca você pode fazer download, mas os vídeos você não consegue fazer download. Os vídeos, as aulas, né? Videoaulas. Não, eu digo, mesmo durante, eu estou indo agora hoje, eu que eu passo na provinha hoje e eu terminei o de avaliador. Mas eu vou ter só o de corretor daqui a 4 meses. Eu já tendo acesso normal. Não tem problema de acabar antes, não. Você só não vai poder pedir o registro, né? Tem que esperar ser corretor para depois poder ir lá no Cresci pedir o registro. Eu digo só quanto aos chats aí, acompanhamento dos não, você continua acessando, até porque o link vai ser sempre esse. Pode até salvar aí, que o link é sempre o mesmo agora. Então, não importa quantas aulas a gente tenha, vai ser sempre nesse link que você acessou. Pode até deixar salvo. Certo. E enquanto aluno do TTI, tu tens acesso a uma tutoria online. Eu sou tutora lá da disciplina de operações imobiliárias e da parte de estágios. Então, se precisar também pode contar comigo por lá. Eu devo começar a estágio em seguida, inclusive. Beleza. Isso, também se precisar de link, pode pedir pelo WhatsApp, ou pode pedir pelo Tirar Dúvidas, que a gente envia também, não tem problema. Mas, lembrando que o link é sempre o mesmo, então se tu salvar, vai ter sempre para entrar na aula. Tá, ok, obrigado. Pessoal, muito obrigada, agradeço a participação de todos e fico à disposição de vocês lá pelo Tira Dúvidas. Até o final do curso. Muito bom, Lani, obrigado. Obrigada. Luana. Oi. Luana. Sim. Eu vi que você está acabando ali, mas eu queria aproveitar, não sei se você tem um tempinho, é sobre uma dúvida, já que você é do estágio, eu ia até escrever no Tira Dúvidas agora. Eu comecei o meu estágio, eu já fiz o pagamento daquela taxa, já fiz toda a matrícula, já recebi um protocolo. Okay. Aí eles falam que demora até 90 dias para vir a carteirinha, né? Mas até lá eu já terminei o estágio, já estou com... Pode atuar com o teu protocolo, não tem problema. Só com o protocolo. Mas e como eu finalizo o estágio? Aí o relatório está lá disponível na biblioteca. Você é na biblioteca, né, Iranjara? Faz o download lá, faz o preenchimento, 160 horas, no máximo 6 horas diárias. Seu supervisor assina, reconhece. Se for mandar para a gente digitalmente, vale a assinatura digital. E aí tu cumpre lá teu estágio. Eu mando para vocês, não para o Cresci? É isso? Não, é para a gente. O relatório de estágio é para nós. O Cresci e o IBREP são coisas diferentes. O Cresci você só vai depois que tiver concurso concluído. Agora é tudo para a gente. Credencial de estagiário. Agora ele está fazendo a credencial de estagiário, né? Aí para poder atuar como estagiário. Então acho que eu já estava... Isso já está rolando, então eu já estou no estágio, vamos dizer, né? Então já está certo o estágio. Isso. Agora é só o relatório mesmo, que está disponível lá na biblioteca. Vou esperar bater esses 160 horas, então. Mas eu estou fazendo 4 horas, eu acho. Vai preenchendo ele para não se perder, que daí tu vai descrevendo ali as rotinas que tu vai exercendo na imobiliária, senão depois se esquece. Uma dica boa. Tá.
Tá tá. O relatório é relatório de atividades exercidas. Isso, exatamente. Entendi. Então tá, obrigado, viu? Obrigado pela aula, também foi legal. Eu que agradeço. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau. Até mais.